Primeiro, eu gostaria de agradecer, Viviane, gostaria de agradecer a Sofia e os sobreviventes que estão acompanhando essa última apresentação dessa noite. Também gostaria de agradecer o pessoal que está vendo no Facebook e o Opiladim, que é um grupo de estudos no qual eu faço parte, então agradecer a rica colaboração que a gente está tendo e também oferecer agradecimentos pela FAPESP, já que agora eu sou pós-doutoranda faz 3 dias. Eu acho interessante já agradecer e falar que, claro que todo projeto ou toda apresentação é um trabalho em progresso, então vou tentar trazer aqui esse trabalho que está começando agora, mas que também é fruto do que eu já vinha fazendo junto ao grupo Opiladim. E, primeiramente, eu gostaria de convidar a todos para refletir comigo sobre o alcance e os possíveis limites epistemológicos do uso de Big Data ou das técnicas de Big Data no contexto da descoberta científica. Eu sei que é bem ambicioso, mas como mesmo o Gustavo disse, eu estou trazendo mais perguntas do que respostas. Então, o principal objetivo dessa apresentação é refletir sobre essas possíveis implicações epistemológicas. É claro que a gente vai ter implicações éticas, como a Edna bem falou na apresentação dela, mas quais seriam essas possíveis implicações epistemológicas na aplicação ou no uso de massivas quantidades de dados em grandes bases de dados, que a gente está chamando aqui de Big Data, no processo de descoberta científica? A questão central que eu estou focalizando no presente de trabalho seria quais são esses critérios envolvidos na seleção de padrões relevantes em grandes bases de dados. E essa apresentação ela vai ter 3 partes. A primeira, falar um pouquinho sobre Big Data e seu desafio epistemológico. A segunda, falar um pouco sobre como a gente pode tornar significativos padrões encontrados nessas grandes bases de dados também massivos. E o que é importante dizer aqui é que quando a gente está tratando de significado, não é apenas os padrões encontrados nas bases de dados que podem ser significativos, mas também os padrões não encontrados, aqueles padrões que a gente espera encontrar, mas eles não estão lá. Aqui eu trago, inspirada no Pearl, 3 critérios para começar a discussão, que seriam de associação, de intervenção e de contrafactual. E, por fim, eu seleciono alguns tópicos para a gente refletir um pouco sobre as implicações do Big Data Analytics para a descoberta científica. Então, vamos lá. Quando a gente fala de Big Data, como já falamos nesse evento, a gente se refere primordialmente a 3 Vs. Seria o volume, a velocidade e a variedade. Esses 3 Vs, eles correspondem ao que a gente chama de desafio tecnológico do Big Data. O que isso significa? Como processar, com o poder computacional atual, um volume imenso de dados que são produzidos em alta velocidade e eles vêm em uma grande variedade. Então, desde contas numéricas, como e-mails que a gente recebe, como os tweets, ou diagnósticos médicos, ou imagens, e por aí vai. Por que ele é um desafio tecnológico? Porque a partir do momento que a gente consegue melhores técnicas de processamento e análise, a gente soluciona. Ou seja, o que a gente considera Big Data hoje pode ser o Small Data amanhã. E então, esse boom dessa palavra, né, desse termo Big Data, ele gerou na comunidade filosófica, na filosofia da informação, por exemplo, na filosofia da ciência, pensar quais seriam os desafios epistemológicos. Então, o Floridi, ele propõe, em 2012, que um dos principais desafios epistemológicos é tentar entender o que são esses padrões e como esses padrões se tornam significativos. Entendam padrões ou a ausência de padrões. Outros Vs foram surgindo. Aqui eu trouxe 2, mas há muitos outros. Seria o V do valor e o V da veracidade. Bem, o valor, a gente pode tanto dizer qual é o valor econômico, financeiro do dado, mas particularmente eu estou interessada no valor epistemológico. Qual que é o valor deste dado? E a veracidade, que vai depender da concepção de dado que a gente aponta.
Antes de passar para o próximo slide, eu gostaria de ler essa definição da Leonelli sobre o que seria uma possível definição de Big Data nesse verbete da Stanford Encyclopedia of Philosophy chamado Scientific Research and Big Data. Então, para quem está interessado, eu super recomendo esse novo verbete. Então, Big Data seriam essas grandes bases de dados que são produzidas no formato digital e que podem ser analisadas através de ferramentas ou técnicas computacionais. Quando a gente fala de Big Data e seus desafios na epistemologia, a gente tem que ter muito claro que há pelo menos 2 etapas no processamento de dados. Primeiro, há o processo de coletar, de minerar, de integrar, de storing, guardar os dados, que todo esse processo vai configurar um tipo de datificação do objeto de estudos. Então, os dados eles estão sendo processados rapidamente, de alta variedade, mas para eles serem analisados e interpretados de maneira automática, porque como tem muito dado, nós não temos mais capacidade cognitiva de lidar com todos eles, a gente primeiro precisa datificar o objeto. E o que se perde com essa datificação? Esse é um dos grandes problemas. Mas é a partir dessa estruturação que parece, sim, não parece simples, mas que há muitas técnicas diferentes que você pode utilizar na coleta e na mineração dos dados. Aí a gente consegue ter um processamento automático e mecânico dos dados. Para depois, ao acessar esses dados limpos e mecanicamente estruturados, podermos tirar inferências ou extrapolar conhecimento a partir da análise desses dados. E aqui eu cito novamente a Leonelli, ela diz que o paradoxo consiste na observação de que, apesar do valor epistêmico dos dados, e aqui é legal falar em português, né, porque tem a raiz da palavra, dos dados como dados, os dados são claramente fabricados. Então, esse é um dos desafios que a gente encontra. Mas, para essa apresentação, eu pensei em falar sobre como que a gente consegue extrair, e se é que a gente consegue extrair, conhecimento relevante na análise de grandes bases de dados. E aqui eu trouxe, então, a gente tem em relação às relações causais, relações associativas de intervenção e dos contrafactuais, inspirada em Pearl, no que ele chama de escada da causalidade. Eu vou analisar brevemente 3 passos. E a gente vai ver onde estamos com a inteligência artificial, com o aprendizado de máquinas. A primeira parte ele chama de associação. Então, quando a gente associa 2 variáveis. Então, imagina que depois dos dados limpos, minerados, a gente está tentando achar relações interessantes nesses dados. Nós podemos achar relações associativas. O que é isso? Que associa uma variável com a outra. Então, a gente observa regularidades. Toda vez que eu vejo um objeto A, aparece esse objeto B. Seria basicamente o problema que o Hume traz da regularidade, não que ver, né, essa relação associativa não necessariamente traz consequências causais, ou expressam relações causais. Depois a gente tem uma parte de intervenção, ou seja, a questão é o que acontece com A se eu fizer B. Então, você intervém no objeto de estudos para tentar entender se há uma relação entre os dois, se há uma relação causal, por exemplo. E, por fim, a gente vai ter o reino dos contrafactuais, que, como a gente viu na palestra da tarde do Nicolas, é um ramo bem extenso, há uma literatura enorme e vários desafios. Aqui nos contrafactuais, a gente tem, então, a parte de imaginar, de retrospecção e de entendimento. É quando as técnicas de intervenção, elas não são mais possíveis. Então, a gente pergunta, o que teria acontecido se? Então, nesse caso, a gente não pode intervir no objeto, porque muitas vezes, por exemplo, não é possível, ou
porque é eticamente improvável, como a gente vai ver num exemplo que eu vou trazer. Então, associação. Quando a gente vê uma variável associada a outra, essa associação ela não necessariamente expressa a direcionalidade dos eventos. E muitos algoritmos de machine learning, eles, por exemplo, com regressão linear, você consegue entender a relação entre duas variáveis. Então, eles podem te mostrar que há uma relação ali associativa entre a chuva e a lama. Só que eles não conseguem provar se é a chuva que causa a lama ou se é a lama que causa a chuva. Segundo Pearl, não importa o quão profunda seja a nossa rede neural, a gente ainda está no nível de associação. Em questão de intervenção, eu trouxe aqui a abordagem do Pitt sobre indução eliminativa, que ele entende que as técnicas de análise de Big Data possibilitam o estabelecimento de relação causal entre variáveis, como a partir da intervenção. E aqui eu trouxe um exemplo rapidinho, eu também não quero cansar vocês. Imagina que eu quero entender qual que é a causa de P. Então, você seleciona as condições de contorno que podem ser relevantes, elimina as que não podem ser, as que são irrelevantes, que devem ou realmente ser irrelevantes ou permanecer constantes nesse tipo de experimento. E aí você faz um experimento, né, que é basicamente o que o Fisher chama de tratamento e controle. Você vai alternando, né, e vai vendo em que medida uma condição C permanece e P permanece, ou em qual delas, dentre todas elas, uma vez que você altera, por exemplo, C3 aqui, você altera também o P3. Se você altera o C3 e o P3 necessariamente altera, você vai encontrar, segundo o Pitt, uma relação causal, ou pelo menos uma relação que expressa algum tipo de relevância causal. É claro que a gente tem alguns problemas nessa proposta, mas talvez a gente possa discutir depois. E, por fim, a questão dos contrafactuais, eu ainda estou começando a estudar, eu não entrei profundamente no Pearl, como a sugestão dele das condições de Markov e todas as questões em relação aos diagramas cíclicos, mas a minha proposta é entender em que sentido os contrafactuais estariam nesse reino do raciocínio abdutivo. E é claro que quando a gente fala de abdução, também tem uma vasta literatura, essa eu conheço melhor, e aqui talvez o que seja interessante falar é que a abdução está sendo considerada no sentido peirciano, e também com várias inspirações de comentadores contemporâneos, e não no sentido de inferência para melhor explicação. A abdução, eu estou tentando entender como um raciocínio contrafactual que possibilita explicações de fenômenos surpreendentes através de elaborações de hipóteses. Mas o que é interessante com essa noção de abdução é que ela não vem como um raciocínio isolado. Então, ela traz no seu bojo a necessidade da pesquisa interdisciplinar, agora na era do Big Data, a necessidade de uma pesquisa coletiva e honesta, e também a necessidade de outros tipos de raciocínios, como o dedutivo e indutivo. Então, essa seria a questão, né? Qual seria o papel da abdução na descoberta científica no contexto das técnicas de análise de Big Data, e uma questão a mais seria a possibilidade da automação do raciocínio abdutivo entendido na perspectiva peirciana e não na perspectiva da inferência como melhor explicação. Ou seja, você tem um conjunto de hipóteses e você escolhe a melhor hipótese, ou a hipótese que melhor explica dentro daquele conjunto de hipóteses como a verdadeira. Isso não acontece na abdução peirciana. Então, é isso. Antes de terminar, agora para a terceira parte, eu coloquei aqui esses tópicos para nós discutirmos. Então, quais seriam as possíveis implicações epistemológicas desse uso extensivo de técnicas computacionais e procedimentos estatísticos para a descoberta científica? Bem, primeiro, eu poderia falar da aceleração do processo.
de pesquisa científica, o que pode atrapalhar aspectos de criatividade. Mas também eu poderia falar no uso de algoritmos especializados que auxiliam a gente a filtrar o conteúdo na internet para achar literatura relevante para o nosso campo de atuação. O problema seria se isso criaria bolhas, né? Bolhas epistêmicas. Tá? Vai ser super tranquilo. Outro problema seria a criação de caixas pretas, que talvez possam prejudicar um entendimento profundo do processo, uma vez que você sabe quais são os inputs, você sabe os outputs, mas você não tem muita certeza do que está acontecendo ali. E, por fim, eu gostaria de chamar a atenção, apesar da Edna já ter falado um pouco sobre isso, que há uma questão mais fundamental, que talvez alguns filósofos da ciência, eles não que eles não tenham percebido, mas que eles não estão dando tanto cuidado, que é a natureza do dado. E é esse processo de padronização do dado e é essa possibilidade do uso do dado, uma vez ele tira, né, do contexto em que foi gerado, você armazena esse dado e você dá um outro propósito para esse dado. Então, há o reuso de dado. Tá? Nós temos na literatura algumas descobertas científicas super interessantes que aconteceram por conta do reuso de dado, mas também esse processo de tirar do contexto sem trazer junto o metadado daquele contexto em que ele foi gerado pode trazer misinterpretation, né? Ou más interpretações. E aí, como eu já disse, né, eu perguntei se a abdução poderia ser automatizada. E, por fim, aqui do lado direito, eu coloco que, além da gente trabalhar esses problemas da fonte do dado, dos possíveis critérios de análise de padrões relevantes trazidos por ferramentas de Big Data, sejam elas associativas, ou intervencionistas, ou com o uso de contrafactual, a gente tem que colocar outros filtros, que seria, aqui eu trouxe o filtro da autonomia, porque uma das questões que eu estou pensando será que essa avalanche de técnicas de Big Data e automatização de procedimentos científicos, será que isso não está prejudicando, em certa medida, a autonomia dos cientistas? Ou a autonomia de pensar por eles mesmos em um padrão superior? Ou seja, eu trago aqui a admirabilidade, por exemplo, a curiosidade que o cientista ele sente quando ele quer produzir algo novo, mas será que essa admirabilidade que move o trabalho da prática científica, ela não deveria ter um filtro ético, por exemplo? Então, essas são uma das questões. E, para finalizar, eu trago aqui uma citação do Mittelstadt, em Floride. Eles dizem, e a gente vai analisar até que ponto eles estão corretos, que a necessidade da inteligência humana está, na verdade, aumentando conforme muitos outros dados, né? Maior, a gente tem a disponibilidade de mais dados, de grandes bases de dados. Por quê? Porque a gente precisa saber quais questões perguntar para esses dados e quais as respostas que esses dados dão para nós, elas realmente fazem sentido. Eu tenho alguns exemplos, mas dado o avançado da hora, a gente pode discutir aí, se eles vierem eu explico um pouquinho mais. Eu deixo o meu e-mail, para quem gostar, para quem quiser, um futuro contato, e um grande agradecimento para de você estarem aqui me acompanhando. Muito obrigada. Muito obrigada pela apresentação, Mariana. Posso fazer uma pergunta enquanto não... Muito obrigada, Mariana, pela apresentação. Obrigada também pela referência ao verbete da Stanford, que saiu do forno agora, né? Novíssimo, né? E eu gostaria de perguntar para você, por favor, se é o momento da postulação de correlações que você acha que pode ser... de um certo modo mecanizado, né, pelas técnicas da Big Data, em substituição ao momento do incômodo e do levantamento de uma hipótese explanatória
no caso do raciocínio abdutivo persiano. É isso, Mariana? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, porque o estabelecimento de correlação ele já é bem automatizado, né? A gente pode automatizar. Agora, então, a questão da geração de novas hipóteses é algo a ser investigado, porque o que dizem, né, quando a gente fala de automação do raciocínio abdutivo, eles entendem raciocínio abdutivo como inferência para melhor explicação. Então, seria qual é a melhor hipótese dentro daquelas disponíveis. E esse processo de seleção de melhor hipótese também já está sendo automatizado. Agora, na questão da abdução, da abdução persiana, se realmente está no nível do contrafactual, ou do perguntar o porquê, ou qual seria uma explicação plausível, possível, eu não acredito que ela possa estar sendo automatizada, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o modo de fazer a abdução, ele pode se alterar também, por conta do extensivo uso das técnicas de Big Data. Por exemplo, achar relações interessantes pode ser uma forma de iniciar uma abdução. Então, achar algo que a gente não estava procurando. Mas, como a gente discute, será que isso é realmente criativo ou será que é só uma dedução das consequências necessárias que a gente não conseguiu prever? É como o Turing pergunta, né? Será que as máquinas podem me surpreender? Depende. Será que elas conseguem ir além do que elas estão programadas? E nesse sentido, em qual sentido elas podem ir além do que elas estão programadas? Porque isso também, depois as máquinas que aprendem, elas conseguem gerar vários tipos de padrões, né? Mas a gente também sabe que esses padrões, como que eles são, como é que essas máquinas gerativas, esses algoritmos gerativos acontecem? Através de randomização. Até que ponto essa randomização pode ser considerada um processo criativo? Né? Mas eu não sei se eu realmente entendi a questão, ou se eu respondi, ou se... Respondeu muito bem, é isso mesmo. Agora, Mariana, se o raciocínio abdutivo for mecanizado ou automatizado, não viraria o tipo de raciocínio pela melhor explicação? Enfim, não perderia justamente a riqueza da abdução persiana? É isso que eu acho, Mariana. Eu acho que, tanto é que quando eu pesquisei, tem muito artigo na internet sobre a automatização da abdução. E aí você vai ler, quando você vai ler o artigo, nas primeiras linhas fala que a abdução é entendida como inferência para melhor explicação. Ou eles vão na parte inicial do pensamento persiano, onde ele vai definir a abdução como hipótese, se logística, e entender a abdução nesse sentido, que depois vira o que o Peirce vai chamar de indução qualitativa, mas aí já é talvez muito detalhes, assim. Obrigada. Tá, já tem uma pergunta ali, tem uma pergunta, tá. Então, Gustavo, ele pergunta assim, né, que na natureza a mutação aleatória com seleção é um processo criativo, tenho defendido, inclusive que é o único processo criativo que existe. Exatamente, Gustavo. Não só você tem defendido, como pelo menos dois dos nossos colegas no grupo de estudos CLE, eles tentam entender máquinas criativas através do uso de algoritmos gerativos, né? Ah, tá. Pensei que tinha travado. A internet está funcionando bem até agora, né? Só faltava travar. Mas eu não creio que seja esse o caso, porque quando a gente vai analisar o raciocínio abdutivo, ele é dinâmico, recursivo, ele faz, pelo menos na minha interpretação, ele também depende dos raciocínios dedutivos e indutivos, ele é coletivo e e quando você vai para a história das ciências, você vê que qualquer descoberta científica ou a elaboração de uma hipótese, ela não vem isolada, ou ela não é fruto de apenas encontros randomizados, é uma mistura tanto de coletividade quanto de métodos aplicados. Então, há muitos outros elementos
principalmente elementos não proposicionais ou elementos que direcionam a pesquisa, que eu não creio que seja como mutação aleatória da seleção natural. Mas é um diálogo bem quente, assim, que a gente está tendo sempre quando surge esse assunto de máquinas criativas. Não tem uma resposta definida. Eu que agradeço. Sofia? Oi, Mariana, muito obrigada. Assim, eu não conheço a tua biografia, então a minha pergunta é mais biográfica. Eu queria saber, assim, vocês estão fazendo programação para trabalhar com esses dados, né? E utilizando a teoria filosófica na interpretação e na programação, é isso? Essa teoria persiana, ela auxilia na programação para a interpretação de dados, é isso? Então, há muitos cientistas da programação que estão tentando, sim, automatizar o raciocínio dedutivo, ou também fazer o que eles chamam de máquinas semióticas, mas não é o caso. Da minha biografia, eu não sou programadora, eu estou estudando descoberta científica, e aí eu estou tentando entender. Eu estudei bastante o processo de raciocínio dedutivo. E pelo que eu entendo, é muito complicado você automatizar esse tipo de raciocínio. Só que, ao mesmo tempo, o processo de investigação científica está sendo automatizado numa escala muito grande. E eu digo mais, eu acho que no futuro até a filosofia pode ser automatizada através de aplicação de algoritmos de linguagem de processamento natural. O que o Opiladin, que é o grupo que eu faço parte, a gente está tentando fazer, aí sim, a gente está tentando construir um modelo que automaticamente, não só construir um modelo, como ver os limites desse modelo, né? Que utiliza algoritmos de processamento de linguagem natural, como o LDA, que a gente chama, o Word2Vec, para tentar fazer esse processo de mineração. Então, imagina que você, não sei se tem tempo ainda, mas imagina que tem muita publicação sendo feita ultimamente. Assim, eu costumo brincar, né, que se nem o algoritmo está dando conta de tantos dados que estão sendo gerados, como é que a gente, com a nossa capacidade cognitiva, vai dar conta de tanta geração de conhecimento? E aí que vem as tecnologias para nos auxiliar, essa é o que eles dizem, né? Então, elas vêm nos auxiliar. A gente tem visualização de dados, onde você pode pesquisar por palavras-chave e achar os artigos mais relevantes para a sua área de estudos. Só que o que é bem assustador é que essas mesmas tecnologias, elas estão usando grandes bases de dados, mas quando é grande mesmo, para automatizar até a geração de textos. Então, se a gente não tomar cuidado, a própria geração de textos vai ser automatizada. E vai ser cada vez mais difícil falar se o texto foi realmente escrito por alguém ou não. Agora, como é que fica o papel da filosofia nesse sentido, né? E aí vem o que a professora Marionice e Mariana também estão estudando, que é uma área que está se desenvolvendo chamada Digital Humanities, Humanidades Digitais, que é justamente tentar desenvolver ferramentas para análise ou para encontrar padrões relevantes mesmo em tantos dados ou tanto texto que a gente tem, né? Então, imagina que um exercício que eu quero fazer, por exemplo, se tem um algoritmo e aí você lê o Percy, por exemplo, eu li bastante do Percy, mas o Percy ele tem tantos textos. Então, imagina que você consegue passar um algoritmo em todos os textos do Percy, e aí esse algoritmo vai te dar algumas palavras-chave e quais são as palavras que vêm junto com outras palavras. E você consegue fazer um gráfico para ver qual que é a relação entre palavras daquele texto. A nossa ideia do grupo também é comparar, né? Em que sentido? O que se perde no processamento desses algoritmos, ou desses textos por esses algoritmos, e o que se ganha? Também é mais ou menos isso. Deu para entender mais ou menos? Mas é um grande desafio.
bastante, é uma área nova, objetos novos e reflexões novas. Muito obrigada. Muito obrigada e prazer em conhecê-la também. O Gustavo faz mais uma observação. É basicamente isso, né? Aí a gente vai ver se pode ser tão bom, né? Mas talvez o texto possa ser mais compreensível. Agora, a questão é o quão mais original que possa ser, né? Se um algoritmo consegue escrever um texto de Percy melhor do que o próprio Percy. Muito obrigada. Agradeço, Mariana, pela apresentação interessante, né? Nos deixa com dúvidas e preocupações. Agradeço também aos demais participantes da noite, as demais falas da noite. Muito obrigada por todas e obrigada também pelos presentes que fizeram perguntas e auxiliaram, então, no debate. Aos que estão assistindo, tanto aqui quanto pelo Facebook. Obrigada, boa noite a todos, todas. Boa noite, até amanhã, gente. Obrigada.